Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos nesse início assim, de ciclo de palestras aqui do programa de pós-graduação em Botânica da UFV. Essa ideia partiu da coordenação do programa e a gente achou que seria interessante utilizar esse espaço dentro da disciplina de seminários do programa de pós-graduação para a gente apresentar ao longo das próximas semanas os novos orientadores que farão parte do núcleo permanente de pesquisadores do programa de pós-graduação em Botânica a partir desse ano. Então a gente começa esse ciclo de palestras e todas elas vão ser divulgadas ao longo das semanas, nas datas que estão já agendadas, com os outros pesquisadores também que vão fazer parte aí do programa de pós-graduação. Então, para quem não conseguir assistir, a gente vai fazer isso tudo pelo Google Meet. A gente sabe que tem aí algumas limitações, mas depois essa palestra ela também vai ficar disponibilizada na página do YouTube do programa de pós-graduação. Então, hoje a gente começa esse ciclo, então, com o Dr. Marcos Gastauer. Ele trabalha na área de ecologia, vai atuar na linha de pesquisa do Programa de Ecologia Funcional Ecossistêmica. O Marcos ele tem a graduação e o mestrado dele, a graduação em agronomia e o mestrado realizado na Universidade de Bonn, na Alemanha, com o mestrado validado tudo pela Universidade Federal de Viçosa. Que lá é tudo junto, né, Marcos? Graduação, né? Se eu te falar alguma coisa errada aqui, por favor, pode me corrigir. Ele é doutor em botânica pela Universidade Federal de Viçosa, sob orientação do professor João Augusto Meira Neto. Fez também pós-doutorado na ecologia, também sob orientação do professor João, aqui na UFV. E ele vai falar um pouco, então, da linha de pesquisa dele, assim, os propósitos dentro aí do programa de pós-graduação. Então, Marcos, eu passo a palavra para você, me corrija se eu falei alguma informação errada aqui, e, por favor, fique à vontade, passo a palavra a você agora. Bom, Jefferson, tá tudo correto que você mostrou, que você falou. Alguns de vocês me conhecem, né? Eu não tenho assim a lista toda dos participantes aqui da reunião, mas eu vi que a Loíta está aqui, o João está aqui, então as que já me conhecem, muito prazer revê-los. As que não me conhecem, é um imenso prazer conhecer vocês. Como o Jefferson já falou, né, o meu currículo não está nada alinhado, nada straightforward, né, como os americanos falam, mas eu fiz um monte de coisa, graduado em economia, depois mestrado em entomologia, sempre tinha uma paixão muito grande com insetos, mas as oportunidades da vida, sim, me encaixaram depois bem na botânica, e devido, assim, casei no Brasil, e aí eu fiz doutorado na botânica com o João, defendi em 2012, já fiquei muitas horas nessa disciplina que são os seminários, né, que é uma exigência do programa de pós-graduação, e quase todos os programas de pós-graduação têm algo parecido, né? Então, é um imenso prazer voltar para esse momento, porque é de fato a primeira disciplina que eu estou participando assim, que eu já participei como estudante e agora estou participando já como docente. É muito bacana, é um ciclo que se fecha. E o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Depois que eu defendi meu doutorado, eu fiz um pós-doc na UFV, primeiro uns 2 ou 3 anos, não me lembro exatamente, na botânica. Depois eu pulei para a ecologia,
E depois disso, eu fui contratado pelo Instituto Tecnológico Vale, o Instituto Tecnológico Vale ITV, é uma entidade sem fins lucrativos que está associado à Vale SA, né, a maior companhia de mineração do Brasil e uma das maiores do mundo. E ela, dentro dos seus compromissos sociais, né, e de sustentabilidade, a Vale está mantendo atualmente 2 institutos desse tipo, um em Ouro Preto, que foca no desenvolvimento de melhorias no processo de mineração, e a entidade aqui em Belém do Pará, onde a gente trabalha voltado a desenvolvimento sustentável, né, e toda a sustentabilidade, né, da empresa, da sociedade, do meio ambiente, da economia. E eu quero trazer aqui como aquilo que eu aprendi durante meu doutorado, durante meus pós-doutoramentos, na botânica, dentro da ecologia, né, converge para esse objetivo da Vale, né, e aí vou trazer como a botânica ela ajuda em tornar empresas, a sociedade mais sustentável, atender à hierarquia de mitigação, e a minha maior atuação, né, na prática é na recuperação de áreas degradadas. Então, vou trazer um panorama bem curtinho, né, sobre a minha atuação nessas linhas de pesquisa. Para começar, né, eu quero brevemente definir o que é sustentabilidade. Né? Sustentabilidade, esse conceito originou em 1972, com o relatório de Brundtland, né, onde foi definido como sustentável aquela atuação que não compromete o consumo de gerações futuras, ou seja, tudo que é baseado em recursos não renováveis, né, ou não renováveis, né, foi considerado não sustentável. Ao longo dos últimos 50 anos, esse conceito de sustentabilidade ela sofreu algumas alterações, né? E hoje, e já há muito tempo, né, a gente sabe que essa sustentabilidade ela precisa ter 3 pilares, né? A economia, o componente social e o componente ambiental. Por que isso? Quem de vocês trabalha com conservação, né, e abre qualquer livro, texto sobre biologia de conservação, né, abre lá, pode ler aquele grande dilema da biologia de conservação, que é o seguinte: a gente enxerga uma árvore, né, todo mundo vê árvores todo dia, né, mas as pessoas enxergam coisas diferentes atrás dessa árvore. Quem está com fome, né, ele enxerga a possibilidade de gerar alimentos através dessa árvore. Quem está com frio, enxerga lenha. Quem não tem casa, enxerga material de construção. E apenas quem está com tudo isso bem resolvido, né, enxerga a rizosfera, as interações que acontecem nas folhas, os polinizadores, etc., e a necessidade de estudar isso de maneira ecológica, e consegue atribuir um valor de conservação àquilo de maneira efetiva. Né? E assim, né, aconteceu com o conceito da sustentabilidade, né? E aqui no meio, esse gráfico no meio, é a economia de donuts, que mostra, né, que sustentabilidade é aquilo que é economicamente viável entre, e aí isso é o círculo interior, né, entre o piso social e um teto ambiental. Tá? O teto ambiental, isso está muito claro para quem faz biologia ou áreas afins, são as mudanças climáticas, as mudanças no uso da terra, a perda de biodiversidade, a camada de ozônio e sua destruição,
o uso de água doce, os ciclos de nitrogênio, fósforo e várias outras coisas, né? E o piso social, isso já vai dentro das ciências sociais, né? É educação, postos de trabalho, energia, equidade, equidade de gêneros, saúde, justiça, renda, água, alimentos, etc. Tá? E a partir disso foram, em 2000, né? 2000, 2001, foram formulados os objetivos, as metas do milênio, que em 2015 até 2017 foram transformados nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, né, que todos nós devemos aderir agora. Tá? E, como vocês podem verificar, né, isso envolve todos os aspectos das nossas vidas, né? Transporte, infraestrutura, educação, equidade, erradicação da pobreza, vida na água, vida terrestre, parcerias, paz e várias cidades, né? Energia e vários outros aspectos. E esses movimentos, né, esses movimentos das Nações Unidas que lideram esse processo e lutam para uma transformação mundial, para uma vida mais sustentável, né, ela não para na porta das grandes corporações. E cada corporação, né, incluindo a Vale, eles agora, já há um tempo, têm a necessidade de fazer anualmente um relatório de sustentabilidade para mostrar seu desempenho em relação do meio ambiente, em relação da sociedade, investimento em capital humano, aspectos econômicos, aspectos sociais, tudo isso está sendo relatado nesses relatórios. E na Vale isso não é diferente. Se vocês entram no site da Vale, vocês podem abaixar anualmente esse relatório. Só que, depois de 2019, tá, a Vale começou a definir metas de sustentabilidade, tá, e são metas bastante ambiciosas, né, como redução de emissão de gases de efeito estufa, né, e a meta declarada, né, de que a companhia se torna carbono neutro até 2050. A energia, né, que a Vale pretende gerar toda a energia que ela usa em todas as plantas, né, e a Vale tem empreendimentos em Minas Gerais, no Pará, Indonésia, Canadá, Malásia, vários países do mundo, tá? Incluindo reuso da água e também uma meta que é muito importante, onde estou mais inserido, é a meta relacionada às florestas. A Vale formulou no final de 2019 e apresentou essas metas na Bolsa de Nova York, né, o objetivo, né, de recuperar e proteger 500 mil hectares de áreas degradadas fora dos limites da companhia, ou seja, isso não envolve áreas que foram mineradas que precisam ser recuperadas. Isso são áreas que não pertencem à Vale, que não são destinadas que não foram destinados à mineração e não foram destinados a compensar o impacto ambiental causado por eventuais atividades econômicas da companhia. Tá? Então, dito isso, né, como a gente transforma, então, esse conceito de sustentabilidade dentro do âmbito de biodiversidade? E aí a gente tem o conceito da hierarquia de mitigação.
Aqui nós temos um gráfico que tem uma linha zero aqui no meio. Essa linha horizontal aqui é a linha em que não acontece nenhuma perda de biodiversidade ou de serviços ecossistêmicos. Enquanto a gente começa a planejar um empreendimento qualquer, a construção de uma rodovia, uma hidroelétrica, uma mina, né, a gente prevê um impacto ambiental que reduz biodiversidade e serviços ecossistêmicos devido ao fato que precisa área, suprimir vegetação, suprimir ecossistemas para essas atividades. Né? E aí a hierarquia de mitigação ela tem 4 pilares, né? Evitar impacto, minimizar impacto, remediar impacto e compensar o impacto residual. Como funciona isso? Imagina se tem um projeto de uma rodovia que passa por uma área de reprodução de uma população ameaçada. Né? Você pode evitar o impacto se você faz um desvio dessa estrada. No ambiente da mineração, a gente tem, em todos os empreendimentos, temos cavernas, né? Cavernas, alguns deles têm uma relevância máxima ou uma relevância ecológica alta, né? Então, essas cavernas estão sendo protegidas e a mineração ela se mantém distante dessas cavernas, né? Para evitar impacto. Tá? Outra possibilidade é minimizar o impacto. Exemplos disso, se a gente tem, isso acontece com populações de peixes, onde a gente deixa de pescar um determinado período durante o ano, para que as populações podem se reproduzir sossegado. Tá? E aí, o que não consigo evitar, o que não consigo minimizar, eu preciso restaurar, mas sempre fica um impacto residual que precisa ser compensado. E aí existem regras internacionais, regras nacionais, mas o que eu quero focar é como a gente consegue fazer essa restauração ou recuperação de melhor maneira, né, para que a gente, de fato, diminui o impacto residual de empreendimentos. Tá? Então, antes disso, vamos só rapidamente olhar o que significa recuperação de áreas degradadas. Né? Aqui tem 2 imagens. No lado esquerdo tem uma mina, uma cava de mina sem vegetação, e ao lado direito tem uma foto do Planalto de Carajás. Tem na frente as cangas, né, que são uma formação savânica, né, savana ferruginosa, que ocupa os platôs onde afloram, né, esses minérios, e no fundo tem florestas amazônicas da região. E bem simples identificar que degradação é qualquer movimento que a gente sai do estado, né, natural, indo na direção de mina. E recuperação é o oposto. O que eu quero chamar a atenção nessa imagem são os eixos. Tá? A degradação, ela é acoplado à perda de funcionamento ecossistêmico, a gente perde conteúdo de nutrientes e biomassa, e a gente perde também estrutura ecossistêmica, ou seja, diversidade. E a recuperação, ela pretende recuperar isso para que alcançam essas áreas, né, essas áreas mineradas, alcançam níveis equivalentes de biodiversidade e de funcionamento ecossistêmico. Tá? Para que a gente consegue fazer isso de melhor maneira, né, o ITV tem uma linha de pesquisa estruturada, né, que tem assim 5 componentes, 5 pilares. Né? Primeiro, a gente tem a baseline. Né? A gente estuda os ecossistemas
afetadas pela mineração, para que a gente pode definir valores de referência, né, e definir o que de fato a gente quer recuperar. Tá? Iniciativas nessa pilar são a Flora de Carajás, vocês talvez já ouviram falar que essas cangas da Floresta Nacional de Carajás foram inventarizados todas as espécies, um total de 1.056 espécies, foram descritas e são disponíveis como uma obra, assim, quase inédita para o Brasil nesse sistema. A gente também estuda processos ecossistêmicos. Tá? Quando a gente já tem isso, né, definimos o que a gente quer recuperar, né, a gente vai estudar os ambientes, os solos, os substratos, nutrientes, microclima e mudanças climáticas, né, para que a gente pode desenvolver critérios que permitem selecionar espécies que a gente pode trazer para esses ambientes. Porque não adianta propagar, criar mudas de um monte de espécies que não aguentam esses ambientes recém-minerados. Tá? Então, isso já pulando para o terceiro pilar, né, onde a gente seleciona, de fato, espécies, e a gente tem duas ações, né? A gente seleciona espécies, né? E a gente seleciona também populações para pegar os propágulos nos locais onde a gente espera ou tenha, né, adaptações genéticas que permitem maior sobrevivência dessas espécies em áreas mineradas. Beleza. Né? Aí a gente tem uma série de espécies selecionadas, então a gente precisa conhecer e desenvolver metodologias de manejo. A gente precisa saber onde, como coletar sementes, se eles são viáveis, se eles podem ser armazenadas. A gente tem que entender as adaptações e a fenologia para isso. Né? A gente também precisa saber como a gente pode propagar essas espécies para que a gente ganhe propágulos em quantidades suficientes para revegetar e recuperar centenas de hectares. E, por final, a gente também precisa saber como a gente pode levar essas plantas para as áreas mineradas, porque é simples, quando a gente tem sementes que germinam bem e as plantas se desenvolvem bem, a gente coloca isso dentro do enriquecedor e jateia em cima dessas paredões, né, que a gente chama de taludes. Mas, quando a planta não produz semente, a gente precisa desenvolver outras técnicas. E, por final, quando os projetos estão sendo implementados, né, o órgão ambiental e também todo aparato cooperativo necessita um monitoramento, né, para que a gente pode dizer, deu certo, não deu certo, assim a gente precisa fazer melhor, ou lá foi melhor do que aqui, o que deu errado aqui. Para ter essa análise toda, né, a gente precisa ter ferramentas para um monitoramento efetivo. Isso envolve idas ao campo, inventários dos locais em fase de recuperação, medidas de diversidade e dos serviços ecossistêmicos. A gente utiliza muitas análises moleculares para saber sobre diversidade de micro-organismos, associações de fungos com plantas, fazer metabarcoding e outras coisas. E, como já mencionei, né, dentro da companhia são centenas de hectares que precisam ser recuperados anualmente e a gente não pode inventariar todas as árvores que crescem lá. Então, a gente precisa também avançar com o desenvolvimento de um monitoramento remoto para que a gente, de fato, ganhe escala para essas atividades. No que vem agora, né, a minha especialidade, como o Jefferson já falou, é a ecologia funcional e filogenética, né? Então, eu vou trazer alguns detalhes sobre a seleção de espécies e o monitoramento, e vou deixar por fora um pouquinho os outros
aspectos, embora que a gente tem muitas atividades, eu estou participando, tem muitas atividades nos outros pilares também, e a gente pode marcar uma conversa à parte, caso vocês tiverem interesse por saber mais. Também podem olhar no site do Instituto Tecnológico Vale, tem muita informação lá. Tem um relatório bem completinho com as atividades, tem muito material para se informar sobre o que estamos desenvolvendo. Tá? Mas agora, na seleção de espécies. Como já falei, a gente tem o nosso estudo de baseline, a flora das cangas de Carajás, com 1084, anteriormente falei um outro número, perdão, descritas, né? Isso serve como baseline dessas 1084 espécies. A gente fez uma pré-seleção utilizando 4 critérios, como espécies com importância na composição das comunidades nativas, né? Então, qual é o valor de importância? Quem faz ecologia vegetal, fitossociologia, sabe que é valor de importância. Né, para saber, ok, a gente pretende restaurar e recuperar esses ecossistemas da canga, então a gente utiliza as espécies mais comuns nas cangas, né, para nos aproximar o mais rápido possível. A gente também avaliou o papel facilitador dessas espécies. A facilitação é uma intenção positiva, né, em que uma espécie efêmera, ela oferece uma vantagem para que outras espécies podem se estabelecer naquele local. Isso pode ser que a espécie efêmera, ela atrai dispersores, né, que na ausência dela não iam chegar, que deixam cair as sementes que podem se desenvolver. Outras questões são sombreamento, espinhos para afastar herbívoros, e uma série de outras coisas. Fornecimento de nutrientes, né? Os leguminosos, por exemplo, eles fixam nitrogênio atmosférico e após de decompor, né, esse nitrogênio ele fica disponível para outras plantas que se estabelecem no local. Tá? Um outro critério que a gente buscou é a facilidade de propagação, né? Porque claro que a gente quer melhorar a quantidade e aumentar a quantidade de espécies que a gente consegue propagar, mas no momento a gente está limitado com isso. E desenvolver um protocolo de propagação é um tempo que é um processo, né, que exige tempo e muitos recursos. E também utilizamos como critério espécies que a gente já encontrou em áreas mineradas durante os nossos inúmeros idas ao campo. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu validar 106 espécies e a gente definiu 6 espécies como espécies 4 estrelas, né? Entre eles 2 leguminosas e algumas outras. Tá? Mas muitas plantas que foram bem ranqueadas, a gente ainda tinha dúvida se realmente vão bem nas áreas mineradas ou não, né? E aí a gente viu a necessidade de fazer uma seleção funcional baseada em características funcionais. Então, a gente fez um brainstorming para saber quais atributos funcionais de fato permitem a sobrevivência em áreas mineradas e, em seguida, né, quais das espécies do nosso baseline ou da nossa pré-seleção possuem esses atributos. Tá? E aí, a gente listamos 18 atributos funcionais de mais do que 200 espécies arbóreas, né, que a gente achou em cangas, isso são os pontinhos cinzas, em florestas, os pontinhos azuis, ou em áreas mineradas, né, que são os pontos vermelhos. E aí a gente mediu todos esses traços funcionais, né, que vão de rações isotópicos até densidade de madeira, razão CN, área foliar específica, teor de fósforo, teor de nitrogênio, razão nitrogênio e fósforo nas folhas, tamanho do pecíolo e várias outras,
tá? Fizemos uma análise multivariada e definimos, né, essa análise multivariada, ela produziu uns 12 ou 13 eixos, aqui são representados apenas os primeiros três, que explicam, sim, vamos fazer cálculo rapidinho, 34, 44, 54, 55% da variância total, os demais eixos explicam menos variância. Tá? E aí a gente definiu o espaço funcional dos áreas mineradas, aquele espaço dado pelas espécies plotadas aqui em vermelho, aqueles que são persistentes. Tá? E para cada par de eixo, a gente desenhou esse polígono que está desenhado aqui dentro. Tá? E aí a gente olhou para cada par de eixos, né? Quais espécies estão fora do polígono e quais estão dentro do polígono. A gente definiu que todas as espécies dentro de todos os polígonos, né, sejam os mais indicados para serem utilizados em futuros projetos de mineração. Né? E aí, o que a gente fez, paralelamente, né, a gente começou esse experimento sem ter essa análise já pronta, né, a gente pegou o máximo de espécies arbóreas dessas 200 e plantamos elas em pilhas de estéreo e outras áreas mineradas, e a gente verificou que aquelas espécies selecionadas, ou seja, aquelas que ficam dentro de todos os polígonos, têm uma taxa de sobrevivência e uma taxa de crescimento muito maior do que as espécies não selecionadas. E com isso, nós conseguimos indicar 76 espécies arbóreas promissoras para futuras atividades de rádio, né? E, claro, como próximo passo, precisamos explorar outras formas de vida, espécies herbáceas, talvez são muito mais importantes para a recuperação de áreas degradadas, porque eles enfrentam as áreas mais grus, né, as áreas mais severas, sem nenhuma cobertura vegetal, enquanto as arbustivos, arbóreas, elas chegam um pouquinho mais tarde. E a gente também precisa explorar outras áreas da mesma maneira, principalmente, né, o maior desafio da recuperação das áreas mineradas são esses taludes de cortes dentro das cavas de mina, que tem um substrato extremamente compactado, inclinações bastante íngremes, que gera risco operacional. Enfim, estamos trabalhando nisso. A recuperação de áreas degradadas também oferece a oportunidade de reintroduzir populações de espécies ameaçadas. Né? No caso de Carajás, a gente tem um alto grau de microendemismo. O que é microendemismo? Isso acontece quando algumas espécies ocorrem dentro de uma área muito pequena. Tá? Isso resulta, né, de propriedades da espécie, ela tem uma amplitude ecológica reduzida, né, é adaptado para um determinado ambiente só. Esse ambiente é isolado, tá? E as condições ambientais precisam ser singulares, raras e restritas, né? Se esses ambientes são frequentes, dentro de uma área maior, não há, é muito difícil ter esse microendemismo, né? Então, aqui são alguns exemplos de espécies microendêmicos, tanto plantas como também bichos de cavernas, eu mencionei isso anteriormente. E quanto a mineração avança sobre os habitats deles, né, e causa perda de habitat, né, essas espécies elas têm um risco de extinção muito elevado. Então, qual é o primeiro passo que a gente faz? A gente tenta cultivar essas plantas e propagar eles ex situ, né, como a gente fala, em laboratório, em casa de vegetação, desenvolver protocolos de propagação para eles, né, para que a gente pode produzir
fora do ambiente natural deles, os propágulos, né, para estudar possibilidades de reintroduzir eles nas áreas de recuperação. E aí, quero chamar a atenção para um novo projeto que a gente começou esse ano. Eu já falei sobre as cangas, né, e uma característica das cangas, né, é o ambiente severo que eles ocupam, devido a uma crosta laterítica, né, que impede acúmulo de solo. Então, são plantas que crescem literalmente em cima de rochas. Alta radiação, alta temperatura, escassez de nutrientes, altos teores de metais, né? Tudo isso, nesses ambientes, complica a vida dessas plantas, mas gerou uma biota endêmica. Né? E para preservar essa biota endêmica, né, a gente precisa restituir essas cangas. Nós já encontramos evidências, né, que essas crostas, né, eles foram desenvolvidos perante um processo microbiano. Tem bactérias que reduzem, em condições anaeróbicas, reduzem o ferro, né? Aí o ferro 3, né, do quetita, por exemplo, ele fica em solução, né? Ele recebe os elétrons, né, que as bactérias necessitam, né, que as bactérias passam dos compostos orgânicos, né, para ferro, e quando as condições se tornam aeróbicas, né, durante uma seca, por exemplo, esse ferro dissolvido precipita em cima dessa superfície. E se esses ciclos acontecem de maneira acelerada, né, há uma cimentação ou uma recimentação de partículas de solo menores. Tá? E o que a gente quer dentro desse projeto é fazer um upscaling desse processo, né, para que a gente consiga aplicar ele em escala industrial e restaurar, de fato, esses ambientes para que eles, no futuro, podem abrigar alguns dos nossos espécies que recebem tanto carinho de gente, né, por causa de serem extremamente endêmicas, raras e ameaçadas. Tá? Então, independentemente qual metodologia foi aplicado, né, a gente precisa fazer o monitoramento da recuperação. E para fazer isso, para padronizar isso um pouquinho e para garantir a comparabilidade entre projetos diferentes, que levantam outras variáveis em campo, né, a gente definiu um status da recuperação, tipo uma qualidade ambiental da área em fase de recuperação, o que ilustra esse gráfico no lado esquerdo. Então, primeiro a gente vai no campo, a gente levanta indicadores ambientais relacionados, né, para atender aos padrões internacionais, relacionados à estrutura da vegetação, então número de árvores, fechamento da copa, abertura do dossel, né, biomassa, área basal, diversidade, né, também é um quesito exigido pelos padrões internacionais, diversidade da fauna e da flora, além de processos ecológicos, então serviços ecossistêmicos que essas áreas fornecem, ciclagem de nutrientes, biomassa, sequestro de carbono, polinização e várias outras coisas. A gente faz isso idealmente ao longo de uma cronossequência, né, onde a gente tem áreas em diferentes estágios de recuperação, mas isso não é mandatório, mas o que é mandatório é que a gente faz todos esses levantamentos em áreas não revegetadas, ou seja, em áreas degradadas, né? E em áreas que correspondem ao objetivo, ao target das nossas atividades de recuperação. No nosso caso aqui, na figura, eu coloquei uma floresta, mas poderiam ser outras, né? Quem trabalha no bioma cerrado vai escolher uma savana, não sei qual. Tá?
E aí a gente utiliza nossos indicadores ambientais para fazer uma análise multivariada que vai agrupar de uma forma ou outra esses três, eu vou chamar isso de tratamentos, né? O target, a referência, né? A área não revegetada e a área em fase de recuperação. Aí a gente pega uma régua, aplica ela entre a área não revegetada e a área e a target, né? E mede dentro dessa régua a distância da área em fase de recuperação até o target, igual indicado aqui pela seta amarela, né? E aí a gente tem o nosso status, a nossa qualidade ambiental dessa área em fase de reabilitação. O que a gente pode dizer aqui, né, é que a gente tem mais ou menos 55% já recuperado de um total de 100% que a gente precisa chegar para considerar completamente recuperada essa área. A gente fez essa análise em vários locais, né? Um estudo foi feito em Corumbá, no centro-oeste do Brasil, em Mato Grosso do Sul, na fronteira com Bolívia, e 2 estudos foram desenvolvidos na Flona de Carajás, uma em pilhas de estéreo e uma outra numa pedreira que chama Arenitos, né? E a gente consegue mostrar, né, que todas essas áreas apresentam em torno de 50% de qualidade ambiental após poucos anos de recuperação, 5 anos, 10 anos, aí já tem um status de 50%. Então, isso é um valor que a gente, de fato, pode utilizar para contabilizar na hierarquia de mitigação. Tá? A gente fez, depois eu posso passar as publicações, né? A gente fez vários testes sobre essa metodologia para garantir que essa definição do status ela não é enviesado pelas variáveis que a gente utilizou. Então, a gente simulou variáveis que a gente não tem, né, baseado em trajetórias hipotéticas, né? Então, a gente tirou variáveis que a gente tinha levantado para fazer tipo um bootstrap, e a gente testou se há vieses a certas variáveis que alguém quis levantar, ou, né, porque nós somos pesquisadores com determinadas especialidades, então eu sempre calculo a diversidade filogenética dessas áreas, e outros calculam isso, outros calculam isso. Será que isso influencia o resultado? Então, esses testes, eu posso passar para vocês, né, para mostrar que essa metodologia ela realmente tem uma certa confiabilidade. Tá? E, por final, o que eu quero mostrar, né, é as nossas tentativas de monitoramento remoto. Então, no lado esquerdo tem as mapas, tem América Latina, tem a Flona de Carajás e tem o projeto, o complexo minerário N4, N5, né, que são todas essas minas, e onde a gente tem essas estruturas azuis, temos pilhas de estéreo, waste pile de inglês, por isso WP. Aqui também, ao lado esquerdo, tem os arenitos, que é uma pedreira que eu mencionei no slide anterior. As pilhas, né, eles recebem nomes esquisitos, Noroeste 2, Noroeste 1, Sul 4, Norte 1. E a gente examinou, né, essas 5 estruturas. E a gente utilizou para detectar o status ambiental, né, aquilo que a gente levantou em campo no slide anterior, a gente queria ver se a gente acha jeito de detectar isso remotamente. E para isso, computamos a diversidade espectral. A diversidade espectral nada mais é do que
uma medida de diversidade de quantos tons de verde uma área possui, porque a hipótese da diversidade espectral diz, né, que as espécies elas têm respostas espectrais distintas uma da outra, e mais pixels, então, dentro de uma imagem de satélite de coloração, lógico que é só verde, né? Porque a gente trata de vegetação. Mais pixels diferentes a gente tem dentro de uma determinada área, mais diversidade a gente pode esperar. Tá? Então, aqui no lado direito, uma ilustração da metodologia, né? Então, a gente precisa baixar as imagens de satélite, a gente utilizou o Sentinel-2, que tem uma resolução espacial espectral bastante bacana, né? Ele produz 12 bandas, né? E muitas bandas no infravermelho, que é decisivo para separar espécies, e uma resolução espacial de 10 por 10 metros. Quem já trabalhou com imagens de satélite sabe que tudo vem como preto e branco e a gente precisa juntar essas diferentes bandas para ter uma imagem colorida, né? Aqui o passo 2, tá? Depois a gente precisa aplicar uma máscara para tirar as áreas não revegetadas. Com as áreas onde a gente tem vegetação, né, a gente faz uma PCA com os dados espectrais, né? Isso agrupa os pixels que são espectralmente mais perto uma das outras, e aí a gente pode fazer um processo de clusterização e podemos dividir ou agrupar esse resultado da PCA em espécies espectrais, baseado na semelhança da sua coloração. E quando temos isso, a gente pode pegar uma área de, vamos supor, 5 por 5 pixels, e podemos contar quantas espécies diferentes a gente tem, a gente pode calcular a diversidade de Shannon, diversidade de outras coisas, etc. Tá? E aí a gente fizemos isso para essa área e a gente otimizou alguns parâmetros de computação desses índices, né? Então, primeiro a gente mexeu bastante com as opções de filtragem, porque a gente precisava separar muito claro as áreas cobertos, num lado, né, as áreas cobertas por vegetação, seja isso vegetação nativa ou recuperação inicial, das áreas que não receberam intervenção ainda. Depois a gente tinha, né, aqui no passo de mapear as espécies espectrais, você pode selecionar quantas espécies você quer mapear, né? Quanto mais espécies você tem, mais computacionalmente mais avançado é o cálculo. A gente calculou a gente experimentou bastante com essas com essas zonas de buffers que a gente colocou em volta de cada ponto. E a gente experimentou também bastante com diferentes métricas para chegar aqui numa matriz de confusão, e a partir dessa matriz de confusão, para isso a gente classificou a recuperação em diferentes qualidades, de zero, né? Zero revegetação, zero recuperação, 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas. A recuperação de 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas, né? E aí a gente podia calcular a acurácia e vários outros índices que falam sobre a qualidade do nosso mapeamento remoto. Isso foi tudo satisfatório, e aí a gente conseguiu mostrar, né, que a área em fase de recuperação, ela aumenta, né, essa mais claro aqui, são as áreas não revegetadas dentro das 5 estruturas que a gente analisou, e a gente viu que isso diminui. Mas a gente também pode ver aqui que cada classe, né, 1, 2, 3, 4 e 5 estrelas, ela há aumentos, né? E se a gente olha aqui para a esquerda,
Aqui a gente pode detectar áreas em que a diversidade espectral aumentou e a gente pode descobrir áreas em que a diversidade espectral diminui, onde a gente precisa fazer investigações. Alguns pontos são claros, por exemplo, aqui no Sul 4, aqui esse ponto foi simplesmente uma revegetação temporária que foi removido porque a pilha, elas continuaram a mexer ele, mas outros pontos, outros declínios, a gente não sabe por que eles ocorreram, né? E aí a gente está fazendo essas investigações. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Resumindo, né, nós temos um projeto sobre recuperação de áreas degradadas no ITV e aqui nós fazemos pesquisas para aumentar a diversidade, promover o retorno cada vez mais rápido dos serviços ecossistemas e criar ambientes próprios para receber espécies ameaçadas. E isso tudo com o objetivo de maximizar a contribuição da recuperação para a hierarquia de mitigação e uma mineração cada vez mais sustentável. Muito obrigado a todos pela atenção e fico à disposição para perguntas.